Good morning, good afternoon, good night. Não sei que hora que você vai ver essa live, né? Esse vídeo, né? Na verdade é um vídeo, né? Meus queridos, bom dia, começando uma nova semana, né? E não podemos deixar de pensar. Eu acho interessante, né? Quando o Sinédrio, o poder de Israel, né? Eles eram subjugados a Roma, mas eles tinham o poder local. E eles pegaram os apóstolos, viram que era um homem douto, sem letras, e eles estavam pregando o evangelho, eles intimidaram eles, dizendo que para eles não fazerem isso de espécie alguma, né? Para eles ele estava criando uma nova doutrina. Pedro e João disse o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido e visto, né? Coisa, né? Já pensou ninguém conseguir te calar porque você não pode ficar quieto? Mas o meu pensamento nesta manhã, nossa reflexão nesta manhã, eu tive pensando um dia o seguinte: Deus, Ele é mestre em pegar as coisas as coisas vis, né? As coisas que você não tem esperança nelas e transformá-las em coisas boas. E Ele é mestre em derrubar mitos. Ele derruba os mitos. Por exemplo, se a gente analisar as guerras, né? Exércitos inteiros que não tinham como ganhar uma guerra, ganharam, né? O Gideão, que tinha 32 mil homens, e Deus mandou ele fazer uma pregação, mandar embora quem tivesse desanimado, quem tivesse cansado, quem não acreditava naquilo. E foram 22 mil embora, ficaram 10 mil. Deus disse que era muito ainda, mandou levar eles no lago, eles foram lá beber água. E teve gente que se encurvou, pôs a mão na boca, teve gente que bebeu igual cachorro. E aqueles que demonstraram alguma prudência foi só 300. E Gideão ganhou aquela batalha com 300. Na verdade foi Deus que deu a vitória para eles. Mas olha só como que Deus é, né? Por exemplo, acho que foi em 2001, eu viajei a noite toda, aí não vi o Jornal da Noite. Que às vezes a gente fica para ver o Jornal da Noite, pode ter acontecido alguma coisa naquela noite. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, fui para a Rocinha, onde eu ia ficar hospedado. Liguei a televisão lá, eu ia para uma convenção, né, com o pastor Rick Warren, pastor em Saddleback, nos Estados Unidos, o pastor de uma das maiores igrejas. Quer dizer, o Rick Warren é um consultor, né? Ele escreveu um livrão grandão assim sobre a história da igreja que ele fundou e tal, e os pensamentos dele. E depois escreveu Uma Vida com Propósito, escreveu outros livros, mas esses foram os dois que eu li, né? E estava dando na televisão o seguinte: naquela região de Macaé ali, tinha lá sobre o mar, né, uma P-36, chamada P-36, era uma plataforma, né? Uma plataforma de suporte a tirar petróleo ali do fundo do mar. Ou fazer ali, né, fazer pesquisas com geólogo, ou está fazendo ali tirando mesmo, né, furando lá o solo, né, do mar. Gente, eu comecei a ver aquele programa, aquele noticiário, assim, fiquei meio assustado, né, já não gosto que desastres aconteçam, né. E mesmo de desastre de perca daquilo que foi tão caro e tal. E aí eu achei interessante, os repórteres chamaram os engenheiros, todo mundo dizia: olha, ela não vai afundar, ela não tem coisa de afundar. Dali 1, 2 horas, a plataforma 36 estava no fundo do mar. Os homens dizendo que não ia afundar e ela afundou-se. Quer dizer, Deus derruba mitos, né? Um outro mito que eu acho interessante da história foi o gigante Golias. O Golias era incalculável que ele perdesse uma luta para Davi, né? Ele era um homem de 3,20 metros, né? Era um homem de guerra, ele estava com uma armadura, né? Poxa, ele não tinha parte nenhuma do corpo exposta para levar nenhum tipo de pedrada, de facada, de nada, né? O Davi não tinha experiência nenhuma de guerra. O rei Saul tentou pôr a armadura dele nele, o Saul era muito mais alto, Davi nunca lutou, nunca treinou.
nunca fez nada disso e, no entanto, ele também pediu para tirar aquilo dele, porque talvez a gente quer nessa vida lutar só com armas humanas, né? E às vezes as nossas vitórias não são com armas humanas. Precisa ter uma intervenção divina, a gente precisa confiar em Deus. Nós temos errado por causa disso, né? Porque a gente confia muito na gente e não confia nada em Deus. Mas aquele homem não tinha probabilidade nenhuma. Qualquer matemático que você chamasse, ele ia dizer que Davi tinha 0,000, ele ia dizer centésimos de milésimos de possibilidades. Davi não tinha possibilidade. E ele sabia disso. Porque quando ele veio lutar com o gigante, né? Quando você vai brigar com alguém, existem as ofensas, né? Assim, existe uma guerra psicológica. Primeiro você tenta destruir o teu inimigo com palavras. E o gigante, inclusive, ainda falou para ele, né? Falou, olha, você não estou te entendendo, porque Davi era pastor de ovelha, né? Você está vindo com pau, você está vindo, inclusive foi a primeira vez que eu ouvi na história alguém dizer, olha, você está vindo com pau com isso, eu não sou cachorro não, né? Vocês devem lembrar quem fez uma música na Bahia com essa expressão, né? Eu não sou cachorro não, né? Mas Davi também diz o seguinte, olha, você vem com lança, você vem com espada, você vem com todo esse armamento bélico, mas eu vou lutar com você em nome do Senhor. Deus está comigo, eu sou um circuncidado. O questionamento da Davi da afronta de Golias com o povo de Israel é como que poderia um incircunciso, né, um homem que não tinha nenhum compromisso com Deus, que, né, uma nação que não tinha compromisso nenhum, como é que ela podia afrontar uma nação que tinha um Deus que se comprometia com eles? E Davi vai lá e derruba o gigante. Aí está o contraste que eu quero mostrar para vocês, né? Quer dizer, Deus pegar situações improváveis, impossíveis e derrubar os mitos, né? O gigante Golias é um mito, né? Algo que não poderia nunca ser batido, né? Eu vi a história feita pela Record. E o rei, quando viu aquilo, o rei dos filisteus, quando viu aquilo, né, abriu a boca, ficou com a boca aberta, ele não entendeu nada, ninguém entendeu nada aquele dia, né? Ninguém entendeu como que pode um rapaz praticamente menor de idade, sem lança, sem nada, né? E outra coisa com uma funda, né? A funda é tipo um estilingue, mas não é o estilingue, né? Porque a funda você põe a pedra ali e gira, né? E bateu justamente o único lugar vulnerável, porque nada que pudesse matar estava descoberto, né? Mas aquilo estava aberto, ele deixou o capacete aberto e bateu na fronte, né? Lugar mortal. Agora, aconteceu o seguinte também, quando ele caiu, Davi foi lá, pegou a própria espada dele e cortou a cabeça dele, veio com a espada dele na mão e a cabeça, quer dizer, quando você derrota alguma coisa que te prejudica, vai lá e corta tudo, né? Dá fim naquilo. Você vai ficar ali esperando ver se morreu, se não morreu? Não, né? Então, olha só, eu vou citar a última aqui, sobre Deus pegar coisas improváveis e fazer delas coisas boas. Por exemplo, o limão. Se eu não soubesse que o limão... Primeiro que eu não sabia nada que limão tinha vitamina C, né? Uma quantidade enorme de vitamina C que o corpo precisa, né? E se eu não soubesse que do limão dava para fazer uma limonada, eu ia ficar por entender por que Deus criou o limão, uma coisa tão ácida, uma coisa tão azeda, né? E no entanto a gente vai lá, pega um limão, e às vezes eu aprendi quando criança também a chupar limão com sal. Como é que pode, né? Para dar um contraste, você coloca algo mais amargo que o limão, e aí o limão fica, parece que doce. Gente, Deus é maravilhoso, né? Então como é que pode? Quando a vida não te der laranjas, quando a vida te der limão, faça uma limonada desses limões e beba. Goodbye. Bye bye.